Bom, estamos aqui com o Nepocast. Está conseguindo ouvir aí, Tereza? Agora sim. Beleza. Então, estamos começando mais um Nepocast. A ideia aqui do Nepocast é a gente trazer para a sociedade, para as pessoas, o que a gente está desenvolvendo aqui, ó, na Bimodais, camisinha da Bimodais. O que a gente está desenvolvendo dentro da escola? A escola, a Bimodais, foi uma revolta que eu tive em relação à academia tradicional, e eu diria que a gente está praticando, na Bimodais, a ciência 2.0. O que é a ciência 2.0? Um pensador, uma pessoa, um conceituador, ou vários, no meu caso é um conceituador, que é o Nepô, resolve estudar, fazer uma pesquisa, e aí recebe apoio das pessoas que pagam para o desenvolvimento da pesquisa e acompanham o desenvolvimento da pesquisa de uma maneira completamente independente. Percebe, gente? Isso é completamente novo. Tem uma menina que veio do LinkedIn falando: eu estou querendo trabalhar com inovação, etc, tal, papá. E aí eu não disse para ela, mas vou dizer: a coisa mais inovadora da Bimodais é a própria Bimodais. Porque a gente não depende de nada. Eu não dependo do MEC, eu não dependo do governo, não dependo de um diretor da escola dizer: olha, Nepô, estou achando que você está muito radical, vamos dar uma segurada. Eu tenho a liberdade total para dizer: não gosto disso, não gosto daquilo, isso aqui não tem nada a ver. E é isso que eu acho que favorece muito o pessoal interno da escola, que a gente chama de bimodais endógenos. Por quê? Porque vocês confiam em mim. Vocês sabem que eu não estou fazendo jogo. Eu estou cagando e andando para esse negócio de seguidor. Ai, que eu tenho seguidor. Ai, que meus seguidores. Ai, como eu estou muito seguido. Eu não quero nada disso. Eu quero me aproximar o máximo possível da realidade. E aí que tem uma coisa interessante na vida do conceituador. Quanto mais eu me aproximar da realidade, mais de longo prazo vai ser o meu trabalho. Mais ele vai perdurar no tempo, que é o meu objetivo. Ajudar as pessoas a lidar, a entender melhor com o digital e perdurar no tempo. Porque é isso que é o meu potencialismo. É ir mais fundo possível na minha capacidade de conceituar de maneira ética, de maneira independente, tentando me aproximar ao máximo da realidade. E a Bimodais tem essa característica. Dona Ana, por favor, se apresente e diga aí o que a senhora está achando. Olá, feliz de estar aqui novamente, de volta, né? Não pude comparecer no último encontro, mas é sempre um aprendizado muito grande trocar esse bate-papo aqui com você, com a Tereza, com o Fábio também, que tem participado. E, realmente, quando a gente parte para entender um pouco o conceito da escola, ela é exatamente um convite para que o aprendiz ele possa desenvolver uma capacidade crítica que faça com que ele transcenda digamos assim, as formas centralizadoras de ser, de enquadramentos sociais, de orientações institucionais, muitas vezes, que vêm exatamente para colocar o sujeito dentro de uma pasteurização, né, professor, assim que você fala, mas, digamos, uma uniformização. E esse aspecto da singularidade que está muito conectado mesmo com a ciência da inovação, é esse aprofundamento, né, do próprio ser, de suas capacidades, potencialidades, de fato vai ser a chave necessária para ele trilhar o seu caminho único, trilhar a sua jornada de forma a viver a vida sem se agredir do ponto de vista da sua integridade enquanto ser. Não que a gente vai ficar confortável. Muitas vezes, e eu acho que é muito provocadora a abordagem da escola, é de tirar a gente da zona de conforto, né? Colocar o aluno, o aprendiz, para fazer a sua autorreflexão, trazer esse autoconhecimento e, de fato, ver para onde ele quer construir o seu projeto existencial. Acho que esse chamado ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje e nas gerações atuais, que estão, de alguma maneira ou de outra, não vou dizer todo mundo, mas grande parte,
influenciada por um nível muito alto de muitas informações, né? Então, é uma enxurrada de informações, de direcionamentos diversos e apontando caminhos tão diferentes que a pessoa se sente muitas vezes perdida. E eu não me excluo nisso, não, tá? Eu falo isso porque, inclusive, aqui nos bastidores, a gente estava conversando com o Nepô, de fato importante essa questão da autorresponsabilidade, de você de definir para onde você quer traçar a sua vida, direcionar a sua vida, a sua caminhada. Então, é sempre uma oportunidade muito grande esse aprendizado e que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje, né? Que é esse terceiro andar aí do sapiens, né? Do ser humano numa jornada de autoconhecimento, né? Então, acho que vai ser muito bacana esse encontro e essa conversa hoje. Maravilha. Dona Tereza, o que a senhora me fala? Então, eu já estou há mais tempo dentro desse processo e o mais importante disso tudo é que cada dia eu entendo que menos eu sei, né? De tudo isso que está acontecendo. Então, é um ensinamento constante estar aqui dentro da escola, porque dentro desse contexto, né, de mentoria do Nepô, desse direcionamento que ele traz para a gente, mas ao mesmo tempo tem uma abertura, que é o que é mais importante, né? Ele não traz nada pronto, ele traz várias reflexões, e são essas reflexões que fazem com que a gente se sente presente dentro dessa escola realmente. Nós sabemos assim o quanto a gente também pode contribuir com o pouco que a gente sabe, mas se também não tivesse nós aqui do outro lado, com nossas dúvidas, com nossas buscas, né? Qual o papel seria também do Nepô? Então, a importância, eu acho que o fortalecimento da escola, que parte, né, da pessoa do Nepô, é justamente isso. São várias pessoas em vários lugares da sociedade em busca de um ponto de partida. E a Bimodais é esse ponto de partida em vários vieses, né? Pessoal e profissional. Então, assim, a importância de estar aqui é a gente ter a certeza que, mesmo que a gente não consiga uma resposta imediata, mas a gente, pelo menos, já começa a conseguir a direção e não se sentir tão perdido no meio de tanta informação. Aí eu vou falar aí do nosso querido Imre Lakatos, né, o famoso Lakatos, que ele tem uma tese que eu acho que quebra um pouco aí a visão do mainstream, que as pessoas falam muito assim, os cientistas disseram, a ciência já comprovou. E o que o Lakatos nos diz é o seguinte, não existe isso. O diálogo científico, o debate científico é uma feira, é um mercado de disputa de ideias, que as pessoas vão disputando as ideias e que as coisas vão sendo trabalhadas. Então, se tem um cara dizendo A, o outro está dizendo B. Se tem um dizendo C, o outro está dizendo D. Então, não tem essa coisa. O que existe são núcleos, são premissas, algumas premissas acabam se consolidando temporariamente, e existe, um Lakatos fala isso, escolas de pensamento, aí você, por exemplo, na educação, que é um trabalho da Tereza, você tem uma série de escolas, né? Você tem o Piaget, você tem Montessori, você tem não sei quem lá, são várias linhas de pensamentos de escola. Na psicologia, você tem o Lacan, você tem o Freud, você tem o Jung, você tem não sei quem, que vão discutindo, vão... Então, são escolas de pensamento, cada uma com o seu, e aí que o Lakatos chama de núcleo duro. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o que a gente amadurece na Bimodais é o núcleo duro da Bimodais. Esse núcleo duro é o que você consolida, que as pessoas dizem, cara, eu acho que isso faz sentido. Qual é o nosso núcleo duro? Mudou a mídia, mudou a sociedade. Por que muda a mídia? Porque aumenta a população. Quando muda a mídia, a gente tem um novo modelo de cooperação e a gente caminha para a descentralização. Em 15 segundos, eu defino o núcleo duro da escola. E isso muda totalmente a maneira de entender os sapiens e a sociedade. Então, o nosso núcleo duro ele é consistente. Ele me parece mais consistente do que existe aí. E a gente só consegue chegar nesse núcleo duro
voltando ao tema inicial que a gente tinha falado, porque nós temos independência. Independência total. Já é a ciência 2.0. É a ciência 2.0 sendo feita no modelo crowdfunding. Dois participantes da escola financiando a pesquisa do curador. É isso que é a diferença que a gente está tendo, né? Dito isso, mudemos de assunto. O objetivo hoje, a gente no primeiro Nepocast falou sobre... Bom, vamos primeiro situar, para quem não conhece, a Casa do Eu. A Casa do Eu é uma proposta de guia existencial para as pessoas viverem melhor nesse novo mundo mais descentralizado, que exige das pessoas mais responsabilidade e que exige das pessoas não só o uso da mente secundária, que já vinha sendo bastante utilizada no século passado, nos últimos 2 séculos, e agora a necessidade muito grande do desenvolvimento da mente terciária, que é a mente mais existencial. Então, a Casa do Eu é um guia para dizer, vamos ter ciclos de conversa sobre várias, para facilitar, nos 3 andares, o terceiro andar existencial, o segundo andar operacional e o terceiro andar, e o primeiro andar sensitivo emocional, né? Para a gente poder se situar. Então, a gente falou da Casa do Eu no geral, no podcast, num dos podcasts, acho que foi o terceiro. Depois nós falamos do terceiro andar da sala 1. A sala 1 é vamos criar paradigmas mais fortes para entender quem é o Sapiens. Segundo, a sala 2, vamos falar das 3 escolhas existenciais que nós temos na sociedade. A escolha sobrevivente, que é a escolha dos passarinhos, que é a escolha do Zeca Pagodinho, que a gente até falou no último Nepocast, que foi o Zeca Pagodinho que inventou a pílula azul do Matrix. Deixa a vida me levar, deixa a Matrix me levar, deixa eu fingir que eu estou em Matrix e Matrix é real, Matrix não é real, então deixa a vida me levar. Depois, a segunda escolha, que é Instagrante, deixa o olhar do outro e as coisas me levarem, a minha paixão pelas coisas me levarem, que, na minha opinião, é uma escolha existencial fraca, e a escolha existencial forte, que eu acredito que é a mais coerente, mais consistente, né? Sempre foi, mas agora cada vez mais, nesse novo cenário, que é o potencialismo. O potencialismo é, deixa a minha singularidade me levar, e quando eu desenvolvo a minha singularidade, eu desenvolvo energias positivas dentro do meu corpo, eu aumento o meu bom TRC, bom humor, motivação, otimismo, bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Quando eu desenvolvo a minha singularidade, tudo isso brota. E aí a gente, então, consegue ter uma vida melhor e mais longa, porque a gente desenvolve imunidades de saúde e emocional. Então, o objetivo aqui hoje é a gente falar da sala 3 do terceiro andar. Queria que vocês comentassem aí o nosso segundo bloco. Ana, o que você me diz? Maravilha. Quando em uma das suas aulas, né, você fala sobre a referência interna, né, como um guia para os sapiens ouvir essa sabedoria interior para saber por onde seguir, para onde ir, né? E isso está muito ligado ao autoconhecimento e trazendo uma abordagem assim, prática até do meu cotidiano que eu recentemente tomei conhecimento, né? Estive a par, por exemplo, um familiar meu que é adolescente, de repente os pais estão falando, olha, agora você tem que decidir o que é que você vai fazer, e você olha para aquele rosto, para aquele jovem, para aquele olhar. Eu acho que a Teresa vai ter muita propriedade como educadora para alongar um pouco esse assunto. Aquele olhar assim
tipo, e agora? Né? Eu estudei para passar nas provas, nas disciplinas tradicionais, agora eu tenho que escolher minha profissão, o que eu vou fazer daqui para frente, aí você tem que entrar na universidade, e aí os pais chegam para esse adolescente, por 25 anos eu não quero mais ninguém morando aqui na minha casa, você vai pagar suas contas, você vai viver sua vida, e a pessoa muitas vezes não sabe nem quem ela é, o que ela está fazendo nesse rolê aqui, dessa existência, para de repente ter que definir o que vai ser. E essa pressão social e familiar, muitas vezes, em torno das pessoas, e eu acredito que não é muito diferente, não só com os jovens de 16, 17 anos, mas muitos jovens adultos, né? Então, isso, assim, quando eu olho para trás e vejo a minha escolha profissional na época que eu defini, eu ouvi muito essa referência interior, então, mas nem todo mundo tem essa perspicácia ou essa oportunidade, ou até o ambiente mesmo com que foi educado, seja na escola ou em casa, para desenvolver, para fazer essa escuta interna, né? Então, eu acho que é muito pertinente essa terceira sala do terceiro andar, com a escuta dessa referência interna como elemento fundamental para saber por onde ir. Tereza, o que você me diz? Então, é até interessante a gente já começar por aí. Tem uma fala até mesmo de uma das suas aulas, acho que foi a de hoje, em que você fala que ainda nós vivenciamos, né, a ciência 1.0 para rodar toda essa sociedade que já está em mudança e não tem como retroagir. Então, o que está chocando tudo isso? E quando a gente vem para esse contexto do eu, né, dentro dessa sociedade, puxando um pouquinho dessa questão do adolescente, que é uma das fases, né, em todas as sociedades, eu acho que todas as sociedades, independente, né, historicamente falando, todo adolescente passa por esse processo, né, dentro do contexto tribal, ou no contexto da república, depois do contexto da monarquia. Então, o adolescente parece que é o miolo dessa sociedade. Então, a visão dos pais de buscar fazer escolha, como se nós não estivéssemos o tempo todo, enquanto adultos, fazendo as nossas escolhas. Quantos adultos chegam frustrados dentro da sua vida e olha para trás e fala assim, poxa vida, o que eu fiz da minha vida? Mas eu precisava, né, de ter um salário, eu tinha que cumprir socialmente um destino que foi traçado pela própria família. Então, em cada modelo social, nós sofremos as consequências dessas nossas escolhas. Então, o que a gente precisa hoje, eu acredito que a escola bimodal nos direciona para isso, é que em qualquer espaço onde nós estejamos, né, escola, psicologia, dentro de uma empresa, nós precisamos realmente estarmos preparados para entender que as escolhas são fatos importantes. Mas que escolhas são essas? Como fazer essas escolhas em um mundo tão potencialmente mutável? Então, eu acredito eu posso até estar arriscando, dizer que os adolescentes dessa nova era vão sofrer muito mais do que nós sofremos enquanto adolescentes. A gente tinha poucas escolhas. Eles agora têm um leque de escolhas. E esse leque de escolhas não significa que é positivo, não. Muitas vezes é negativo, porque o que existe no cenário hoje para ser escolhido, muitas vezes não tem a ver com o que a escola o prepara, não tem a ver com o que a família o prepara, não tem a ver com que as cobranças sociais desse jovem adolescente. Então, a gente, voltando para o nosso eu, nós também temos que ter muito cuidado dentro de tudo isso, porque nós estamos aí nessa geração centenária, né, vamos nos colocar, e em cada momento nós vivemos esse processo de fazer novas escolhas. Que vida eu quero aos 40? Que vida eu quero aos 50? Então, a gente precisa ter mais sensibilidade quando a gente olha para o cara que está lá com 15, 18, 23, porque nós sabemos que nós estamos, nesse tempo de agora, vivendo um momento ímpar, de escolha o tempo todo. Eu quero viver até os 60
com qualidade, eu quero viver até 90 com mais qualidade, e assim por diante. Então, é um momento realmente assim de cuidar muito desse eu. Primeiro tem que fazer aí um parênteses, né, para dizer que existe uma diferença quando a gente fala de ciência 2.0 e ciência social 2.0, tem uma diferença. A ciência 2.0 é a produção científica de todas as áreas baseada no crowdfunding. Um pesquisador diz, eu quero pesquisar tal assunto, coloca aquilo, eu acho que vai até aparecer, já deve existir, né? Plataformas que o cara diz, olha, eu quero pesquisar tal assunto, as pessoas interessadas em acompanhar aquela pesquisa apostam naquela pessoa, isso, inclusive, dá, né? Eu não sei se eu anotei aqui, eu acho que eu anotei, Ciência 2.0, o case bimodais e a plataforma possível. Eu acho que isso aqui seria bem legal. Ou seja, a gente criar o desenvolvimento de pesquisas que vai diretamente para os interessados. Isso é a ciência 1.0. A ciência social 2.0 aí tem um social no meio, que diz a forma como nós vemos os sapiens e a jornada humana está obsoleta. A gente precisa mudar os paradigmas estruturais, a equação estrutural, que a gente chama de motor da história. A gente precisa de um novo motor da história, 2.0, senão a gente não compreende o digital. E a ciência social é a mãe de todas as ciências, inclusive a crise da educação, o diagnóstico da crise da educação, a crise da administração, a crise da economia, a incompreensão que as pessoas estão tendo em relação ao digital, o diagnóstico é justamente esse. A ciência social 1.0, que estrutura toda a formação que a gente tem hoje, está obsoleta e precisa de um forte reajuste. Ponto. Termina aí esse parênteses. Aí nós vamos falar de uma coisa que eu acho que é interessante, eu também já botei aqui um título para um artigo, que é o seguinte, eu estou chamando de irmão menor. Eu agora estou nessa fase aí de aplicativo de namoro, etc, etc, e aí chega uma hora que eu falo, quem vai decidir é o irmão menor. Eu separo assim, o irmão mais velho é o cara que gerencia, né? Gerencia, digamos. Eu vou lá, encontro, marco papo, não sei do que, papá. Agora, quando eu sento na mesa com a possível namorada, eu digo para o irmão menor, você agora é o dono da bola. Sinta! E isso eu aprendi no livro, Procurando Seu Par. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, e a gente tem a ver com esse assunto. A pessoa tem que deixar a sensação, tem que deixar o irmão menor perceber. E esse irmão menor é aquela coisa. Eu quero fazer yoga. Vai fazer a primeira aula de yoga e diz assim, deixa o meu irmão menor ver como ele sente. Não cria teoria. Ele que tem que sentir. Eu quero fazer escultura. Vai lá ver como é que você se sente esculpindo. Eu vou pintar. Vê como é que você se sente pintando. Então, eu acho que quando você fala ali, Ana e Tereza, quando a gente fala que o jovem está com dificuldade de deixar, de sentir, porque eu acho que a gente tem que fazer uma dupla de vôlei. Quem sente é o irmão menor, está lá no primeiro andar. Quem? Depois que o irmão menor decide e diz, gostei disso, gostou disso? Então vamos dar uma sequência. Vamos fazer com que isso aconteça mais na nossa vida. Aí vem o irmão mais velho que diz, beleza, agora eu vou tentar viabilizar isto como uma coisa que tenha continuidade. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Aí vem toda a demanda, né, para poder gerenciar, ganhar salário, para poder
ganhar dinheiro com aquilo, etc, etc. Mas o sentimento, a sensação, por isso que eu gosto desse nome Irmão Menor. Porque a gente diz, cara, é aquele garotinho que sente. Ele não explica. Gostei, não gostei. O gostei, não gostei, você não tem controle. Então você diz, olha, ele não gostou. Então, esse negócio de pintar não é com ele, não. Vamos tentar de novo. Vai mais uma vez na pintura. Não, não gostei. Ah, andar de bicicleta, não gostei, mas caminhar eu já gostei. Né? Às vezes também, então, em relação a uma pessoa, um amigo, pô, não estou gostando, eu saio com essa galera, cara, não gosto. Então não vai mais. Entendeu? Não vai mais. Então, a gente tem que desenvolver essa conversa. E é isso que é a ideia da Casa do Eu. É o desenvolvimento da conversa entre os 3 andares, sabe? E aí a gente não é assim, o general lá em cima. O terceiro andar não é o general. O terceiro andar diz assim, a gente precisa de um projeto. Qual é o projeto existencial que a gente pode ter? Vamos perguntar para o irmão menor as coisas que ele gosta. Porque olha só que interessante, Ana e Tereza, e a galera que está assistindo. Quando eu começo a fazer coisas que me colocam no tapete de Aladim, lá embaixo abre uma torneira de energia positiva, que eu não tenho controle, não sou eu que ligo a torneira, quem liga é o irmão menor. Quando ele liga a torneira das energias positivas, o meu corpo é inundado de energia positiva. Eu vejo isso quando eu tiro foto aqui. Eu tiro foto, vou editar as fotos, você me pergunta quanto tempo passou? Eu não sei, eu perco a noção do tempo. Por quê? Porque eu estou inundado. Eu estou no meu estado de fluxo, eu estou no meu tapete de Aladim. Eu volto com uma energia positiva. Agora, antes daqui, eu acabei de fazer o Photocast, que toda semana eu faço, comentando as fotos da semana. Cara, me faz muito bem. Então, o que te faz bem? O que te joga para cima? E aí você vai aumentar isso e aquilo vai gerando energia positiva. E é isso que a gente tem, e essa é a dificuldade. Essa conversa entre o irmão menor e o irmão mais velho. O irmão mais velho vai tentar viabilizar aquilo. Você gosta, por exemplo, de dar aula. Aonde você vai dar aula? Aí vai o irmão mais velho, peraí, vamos ver o que tem aí de aula, de perspectiva, vamos ver o que a gente pode fazer de marketing e tal, babá, babá. O que vocês dizem? Tereza? Tereza. Claro. Eu acho até interessante isso que você está colocando, né, porque eu volto a dizer, né? A gente tem realmente esse foco, né? O adolescente sofrendo e tal, mas que não é real, porque nós estamos passando por esse processo, nós todos, em qualquer idade, a gente passa por esse processo de escolhas, talvez de uma forma, às vezes, mais tranquila, porque eu já estou aí, como, né, o Nepo disse, aposentei, estou tranquilo, posso ir lá fazer as coisas que eu gosto. Enquanto isso, parte da sociedade ainda está precisando ter o que sustenta para levar essa outra parte. Tem um irmão mais velho, ele é muito mais forte, né? Como você diz, do que o irmão mais novo, ali para experimentar. Mas, assim, e resgatando tudo isso, nas conversas que, às vezes, eu faço com esses pais de adolescentes, e eu coloco justamente isso. Dá tempo do cara errar 1000 vezes, porque ele tem tempo para isso. Independente de tempo. Ah, mas não é tempo, precisa que tal, aos 20 anos. Eu falei, onde está escrito isso? Que aos 20 e poucos anos a pessoa já está com a vida dela decidida. Tem gente que o start deu aos 50 e ele se transformou numa pessoa que ele nem imaginaria que essa pessoa estava dentro dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, a gente tem conhecimento, principalmente nós que estamos aqui debruçando sobre essa Casa do Eu, nós temos conhecimento bastante para ajudar essa sociedade se reestruturar para esse momento, seja ele em qual idade for. Então, estamos mais preparados para olhar para esse adolescente, para olhar para esse pai e falar com o pai, você também não é o mesmo pai do garoto de 1 ano. Você não é uma outra pessoa que está aí, só que a gente não assume, porque essas responsabilidades são muito maiores, né, do que a gente subir nesse tapete e deixar seguir, deixar a vida seguir.
Porque muitas vezes a gente sabe, né, já dizia nossas avós, né, aquilo que a gente traz para essa família de valores, de construção e tal, é feito o tempo todo. Então, o que você tem dentro de você plantado vai te levar a bater cabeça aqui e ali, mas você volta para esse eixo, porque dentro desse eixo tem mentes pensantes, que é o nosso diferencial. Então, eu acredito muito nisso, eu acho que, acredito, né? Não acho não, eu tenho certeza que nós estamos no caminho. Se a gente cuidar desse eu, nós estamos preparados para essa sociedade, independente do formato de transição que ela vai sofrer daqui para o futuro. Muito bom. Agora, o interessante, né, Tereza Nepô, quanto antes, assim, lógico que o tempo a gente vai ter que tangibilizar em alguns momentos, mas quanto antes a pessoa ela puder ter essa conversa e essa identificação, essa percepção de atividades que gerem uma satisfação, um ganho de energia pessoal, melhor, porque aí ela vai poder estar aproveitando mais a vida e o tempo dela conectado com aquilo que faz, que alimenta a alma, a estima daquele sujeito, daquele ser. Eu mesmo, assim, por exemplo, eu já fiz 2 formações em 2 áreas, né, distintas, embora na área de humanas, como comunicação social, jornalismo e depois direito. Sou advogada, mas eu não milito na área. Minha mãe sempre fala, não fique falando isso, que você não milita, não atua na área. Mas eu não atuo, realmente. Foi uma escolha, aí eu tive que realmente fazer a escolha, porque eu fiz um determinado momento um exercício de advogar, e, na verdade, eu me entristeci. Eu comecei a ficar muito triste, muito deprimida, porque eu ficava presa numa sala, no escritório, ia para as audiências e tudo, mas interagia com pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, tá no meio de gente, conversando, né? Mas o escritório, ele acabava que aquele enclausuramento e as densidades dos assuntos que eu estava lidando estavam me adoecendo, ao invés de me melhorar. Então, eu falei, essa atividade é maravilhosa, eu admiro muito a advocacia, mas você sai do escritório, mas o escritório não sai de você, é como se fosse um sacerdócio. E aquilo eu vi que não era minha praia, mas foi muito válido todo o conhecimento jurídico e do direito que eu utilizo para a minha vida, para a minha profissão, né, na área de assessoria de imprensa, que eu atuo hoje, eu estou digamos assim, nessa identificação do ponto de vista profissional, mas também aberta a desenvolver atividades relacionadas, não só à assessoria de imprensa, mas a outras atividades que envolvam pessoas. Eu estou aberta a trabalhar em eventos, porque isso me deixa feliz, né? Então, essa identificação desses hormônios que são gerados dentro da gente, por exemplo, no meu caso aqui, estar no meio de pessoas, conversando com vários assuntos, aprendendo coisas novas, palestras, eventos, então isso me deixa animada. Então, eu percebo que eu tenho essa versatilidade e não tenho esse apego de, eu faço assessoria de imprensa, então só vou fazer isso. Não, enquanto não está vindo algum contrato na área de assessoria de imprensa, eu estou fazendo outras coisas, né? E eu tive muito essa abertura de visão também com a Bimodais, porque às vezes a gente cria alguns preciosismos, né? Eu não sei se é uma coisa que era característica minha, mas eu acredito que outras pessoas às vezes possam ter também. Eu fiz essa formação aqui, eu só vou seguir aqui. Não, mudar e escolher coisas distintas também, né? Vão fazer parte do processo. E essa versatilidade de você experimentar coisas novas e viver esses hormônios do bem, né? Ao contrário do cortisol, fazem muito, né, sentido, fazem bem para a gente. Então, faz bem mudar, né? E eu tenho aplicado cada vez mais isso. E estamos, de fato, nunca estamos acabados, né? Estamos sempre nesse processo de construção, de refazimento, de regeneração, sempre buscando escolhas melhores para a gente viver bem. Tem umas coisas interessantes aí que eu anotei, né? Primeiro, eu acho que tem uma discussão, eu, por exemplo, a Tereza está comentando, né? A gente dá as guinadas, eu fui me descobrir conceituador com 46 anos. Foi a partir de 46 anos que eu comecei a dar aula em pós e escrevi meu primeiro livro. E de 46 até agora, que eu estou com 65, né? Vou fazer 66 ano que vem, eu tenho 20 anos de conceituador, escrevendo livros, produzindo, dando aula, palestra, etc, etc. Então, tem também isso, né? A gente chega onde eu tenho várias pessoas
aqui é o Josuel, o do Tomé, o Andrei. Tem várias pessoas que estão, nesse momento, se aproximando aí dos 40, 45, que estão também querendo botar no... Meu irmão também, eu ajudei ele a escrever o livro dele. Então, faz com que a pessoa pare para pensar e aí já tem uma outra atividade. E a coisa vai gostando. Tem um menino aqui também, aqui de Teresópolis, o Walter, que eu ajudei ele a escrever o livro. Então, eu acho que tem uma coisa que chega um determinado momento que não é uma mudança diária, é uma mudança de como você atua naquela área. E aí é a passagem do operador para o conceituador, que é possível para algumas pessoas. Né? E tem isso. Tem uma outra coisa que me veio aqui, que eu vou escrever um artigo. Olha a provocação, como é que a gente provocado, vocês ficam provocando aí o meu eu criativo e ele fica aqui saltitando que nem um cachorrinho querendo morder. Aí eu botei assim, o artigo que eu vou escrever, que eu acho que é interessante, eu botei. Não existe o eu. Existe o eu-energia. Ou seja, nós não somos eu. O eu é estático. Nós somos uma eu-energia em processo. Entendeu? Eu-energia que está o tempo todo se relacionando com o contexto externo e com o contexto interno. Então, nós somos uma eu-energia. Isso eu acho que é uma discussão bem interessante. Mas para a gente poder chegar no tema, a gente já meio que tocou nele, o que seria essa sala 3 da Casa do Eu? A sala 3 a sala 2, a gente diz quais são as escolhas de todos os sapiens. As 3 escolhas existenciais que você pode fazer. Sobrevivente, instagrante ou potencialista. Então, a Casa do Eu é uma escolha potencialista. Show, show. Aí, quando a gente fala, vamos agora ver, que é exatamente isso que a gente está discutindo, vamos ver as suas características pessoais. Como é que a gente pode ajudar as pessoas nisso? Como é que a gente pode ajudar as pessoas nisso? Da seguinte maneira. Número 1. Temos que fazer uma separação entre hobby e profissão. É importante. Eu estava falando aí, já falei em alguns áudios, sobre o Carlos Drummond de Andrade. Ele era funcionário estatal e era poeta. A poesia para ele era um hobby. Ele não ganhava dinheiro na poesia. Ele ganhava dinheiro como funcionário estatal. Então, ele fez um jogo que ele disse, a minha vocação... Ninguém lembra do Drummond como funcionário estatal. Todo mundo lembra dele como poeta. Se ele não tivesse trabalhado como funcionário estatal, talvez ele não conseguisse fazer o que ele fez como poeta. Então, ele soube jogar. Às vezes, o contexto não permite que você pratique a sua singularidade. Acontece. Não é legal, mas acontece. E aí, então, você tem que dizer quais são os hobbies. O ideal, e a gente tem aumento agora da potencialidade com a chegada da descentralização, aumentou muito a possibilidade de você criar uma comunidade e oferecer para uma determinada comunidade alguma coisa que dê para você bancar a sua vida. Porque você pode se especializar em algo e aquilo atender a demanda de algumas pessoas e aquelas pessoas que pode ser um nicho muito pequeno conseguir bancar a tua vida. A Bimodais é isso. A Bimodais ela é um nicho subjetivo. Eu não atendo engenheiro, arquiteto, eu atendo um nicho que é os disruptivos, os inquietos. Então, esse nicho dos inquietos vem e são pessoas que frequentam a Bimodais e que fazem mentoria comigo. É o que me sustenta. Então, você tem que procurar. Isso aí tem todo um acervo de trabalho, marketing digital, empreendedorismo, etc., para aprender a lidar com isso. Isso é o irmão mais velho. Se não conseguir,
aí você pode trabalhar na bimodalidade, um trabalho um pouco mais chato e se dedicar ao hobby. O ideal é que não seja assim, que o hobby e o trabalho profissional sejam todos dois na direção da singularização, na potencialização. Claro que você pode arranjar um trabalho que não é o trabalho como você estava falando. Cara, eu quero pular da janela ali. Não pode ser esse nível também. Mas pode ser algo que chegue perto, mas nem tanto. Aí você vai para o hobby. Então, isso é uma coisa importante, né? Outra questão importante da sala 3, no terceiro andar da Casa do Eu, é a questão dos desafios. É o segundo aspecto. Eu percebi, e eu percebo aqui, nos amigos que eu tenho aqui em Teresópolis, o cara está bem. Ele não é potencialista, ele não tem um desenvolvimento de uma... A singularidade dele não é uma coisa que ele trabalha tanto assim. Tudo bem. Né? Ele também não é instagrante, então ele é um pouco na linha do sobrevivente, mas é um sobrevivente que eu diria que tem um pouco mais de qualidade, porque ele gosta de uma academia, trabalha com a filha para fazer coisas, leva a filha na escola, curte a filha, etc, etc. O cara está bem, eu sinto que ele está bem. Mas qual é a característica dele? E aí eu poderia dizer que ele é um potencialista. Vamos ter que separar, isso já é uma novidade para a gente também. Né? É um potencialista incremental. É aqui que eu vou trabalhar. Vou botar aqui, ó. Potencialista incremental. O que é isso? Ele não quer disrupção. Ele não tem grandes desafios. Ele não quer inovar de maneira disruptiva. É uma vidinha mais tranquila, mais calma, né? Ele não está também querendo aparecer para os outros, não está no Instagram, não é um cara que está ali largado, né? Como eu vejo muita gente aqui, largada. Tem uns caras que estão ali no bar, né? Está todo dia ali fumando e bebendo. Então, está assim, tipo, deixa a cachaça me levar, digamos assim. E o cigarro. Tudo bem. E tem o potencialista disruptivo, que é o meu caso, é o caso de vocês, é o caso do Tomé, é o caso do Borella, é o caso de muita gente que está na escola. A pessoa precisa de desafio. Existe lá embaixo o irmão menor ou os cachorrinhos ficam latindo por desafio. Então, se o cara sente que ele não está sendo desafiado, que ele não está criando coisas novas, ele fica para baixo. Então, esse potencialista incremental não tem essa demanda. O potencialista disruptivo tem. Então, é importante a pessoa se posicionar. Então, ela pode, por exemplo, ser uma pessoa que toca uma vida bacana, ela cuida da família, ele faz a sua ginástica, etc, etc, mas não quer dar asa à cobra. Ele pode passar 2, 10, 15 anos fazendo isso, vai estar relativamente bem. Né? Então, a singularidade dele não demanda desafio. E tem o potencialista disruptivo. A escola fala muito para esse potencialista disruptivo. Né? É o cara que precisa de desafios. Por exemplo, eu fiz uma análise aí, o Caio também, quando a gente conversou, etc. De 2 em 2 anos, o potencialista disruptivo precisa inventar um troço novo. Se ele não inventar um troço novo, ele começa a ficar mal. O que vocês dizem sobre isso? Ana, fala aí. Eu estou fazendo várias reflexões aqui sobre isso que você está colocando, e uma delas foi a seguinte: você falou sobre o potencialista incremental, né? Essa pessoa que, se viver assim uns 15 anos, para ele vai estar tudo bem, né? Aparentemente, mas até que a vida venha e surpreenda, né? Porque também tem esse lado.
Às vezes a pessoa está ali numa zona e que está ali digamos assim, na normalidade, mas algo acontece que aciona dentro daquela pessoa uma nova dinâmica, uma redescoberta e que modifica tudo. Então, eu penso assim que a existência ela é sempre uma oportunidade para a gente fazer esse autoconhecimento, mas também nós somos surpreendidos, não vem só desse movimento interior, interno, de definir, de escolher, vem a vida, às vezes, nos solapa de tal forma que revoluciona tudo, né? Meio que um tsunami, enfim. Então, tem esses fatores externos que, se a pessoa ela não vai se transformar, a vida por si só ela já se encarrega para que o sujeito ele dê um jeito de se modificar. Acho que, no final, nós somos o tempo inteiro instados a nos transformarmos mesmo, né? Buscando a nossa melhor versão. Tereza, o que você acha? Então, tem vários ângulos aí, né, de estar pensando, mas vamos pensar na coisa mais racional hoje. A gente está vendo hoje um contexto de legalização, né, desse movimento em prol do contexto emocional do funcionário, né, do profissional, muitos cursos, né, as empresas agora são obrigadas, né, a trazer esses cursos, oferecer para esse funcionário, e assim, sem muita, vamos dizer assim, conceitualização disso tudo, né? Vai funcionar mesmo? Entendeu? O que adianta eu parar, né? E eu estou falando isso como experiência, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado para uma escola, quando eu criei um esquema de como a gente poderia estar trabalhando, então, como profissional, para o contexto emocional, para ele se valorizar e tal. Então, assim, primeira coisa, não pode ficar sem aula. Ponto 1. Segundo, o momento não pode ter isso, não pode ter isso. Tem que só pode 2 horas. Imagina, você 2 horas falar de educação emocional, de reeducação emocional para os funcionários. E ele já sabendo que a partir dali ele vai ter que, né, se virar e depois ele vai pegar lá a sala de aula. Então, assim, é uma coisa feita e a gente precisa conversar isso aqui na escola, porque eu acho que é um campo que abre para a gente também. Como conversar desse eu, como conversar com essas mudanças sem como o Nepo sempre diz, né? Pode inovar, não pode mudar. Entendeu? Eles estão falando de isso vai inovar os ambientes agora. Vai inovar por quê? Porque eles já estão entendendo que tem muito atestado, que as pessoas estão adoecendo, porque muitas pessoas estão frustradas dentro desse trabalho que ele escolheu. Não é mais construtivo, até voltando isso também para o Nepo, não é mais construtivo que cada um se entendesse dentro desse processo e que a gente tivesse espaço, né, de respirar dentro das próprias empresas e entender, esse é um momento de eu repensar, né? É isso mesmo que eu quero? Como a empresa pode oferecer? Qual habilidade que a Ana tem dentro dessa empresa que eu posso aproveitá-la para que ela se sinta aqui, o Nepo lá com as fotografias dele? Por que não? Né? Durante a semana, 4 dias de trabalho, mais um, já fazer uma coisa dentro da própria empresa para que a pessoa fosse se autodescobrindo. Porque eu acho que é isso, são autodescobertas desse novo... Quem sou eu nessa sociedade? Então, assim, a gente não estaria falando de tanta doença emocional, a gente não estaria já criando legislações para a pessoa despressurizar, se isso não estivesse, vamos dizer assim, atrapalhando a sociedade caminhar. Então, a gente já está enxergando isso. As pessoas já enxergam, mas ninguém enxerga a maioria, vamos dizer, não vou falar ninguém, né? A maioria não enxerga no formato que nós estamos enxergando. De que o que mudou foi a descentralização, o que mudou foi a mudança de milha,
de mídia, o que mudou foi o aumento populacional. Então, assim, e tudo isso precisa ser revisto com muita consciência antes de cuidar apenas e somente de dar um momento de relaxamento para os profissionais dentro de uma empresa. Então, eu acredito que para isso funcionar, as pessoas precisam ter conhecimentos básicos de o que esses 3 pontos que a gente coloca aqui, toda essa casa, né? Cada compartimento dessa casa, das nossas escolhas, tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas o processo maior é essa aí, a autodescoberta, né? Porque a gente fica muito preocupado com o nosso autoconhecimento. Quem sou eu? Não. A autodescoberta amplia as minhas possibilidades. Eu começo a entender que eu posso ser e estar cada vez melhor quando eu me descubro enquanto ser humano, pensante, reflexivo e muito mais. Eu acredito mais ou menos nesse contexto. Ana, levantou a mão aí. É bem interessante, né? Isso que a Tereza está abordando, que é algo muito presente, principalmente porque essa norma regulamentadora número 1, que foi atualizada e ela entrou em vigor em termos de obrigatoriedade em maio desse ano, de 2025, obrigando de fato as empresas dentro do pilar social do ESG a ter esse olhar mais cuidadoso sobre o corpo colaborativo, né, os funcionários, os trabalhadores, acerca da saúde mental. Então, o olhar sobre o cuidado desse sujeito do ponto de vista psicológico passa, então, a viger e a ser impresso socialmente por força de lei, né? E aí entra efetivamente um espaço muito grande, não só do ponto de vista do diferencial da gente ter um conhecimento mais dedicado a esse assunto, né, do autoconhecimento, de psicologia, mas da dinâmica social pela qual nós vivenciamos no tempo presente, e também do ponto de vista sobre como as empresas estão implementando essa política, por assim dizer, se é meramente para cumprir um protocolo por conta de uma exigência legal, e existem algumas vias aí. Se houve uma lei, né, se há uma lei que traz a força da obrigatoriedade de que as empresas se adequem, é porque já há uma discussão social em torno da importância da saúde mental e que, de fato, a conta não está fechando. Então, esse modelo pelo qual estamos inscritos não está funcionando muito bem. Então, vem a lei para poder legitimar isso e dizer, precisa melhorar. Mas, por outro, também existe a questão da superficialidade e aí da forma, modus operandi pela qual as empresas, né, as pessoas jurídicas vão efetivamente estar tratando esse assunto. Se é com o devido cuidado, né, em olhar esse sujeito, esse colaborador, como patrimônio da empresa, como alguém que é um pilar fundamental para que o negócio ele se desenvolva, ou se meramente de uma forma superficial para cumprir protocolo, fazer uma dinâmica, alguma coisa, e efetivamente só entregar lá o certificado para estar em dia com os órgãos, né, de fiscalização. Eu andei pesquisando até recentemente sobre isso, e esse tipo de dinâmica que é realizada, é obrigatório pelas empresas, ele deve ser feito por meio de um profissional de psicologia, também ou da área de segurança do trabalho, mas o fato é o seguinte, como as pessoas jurídicas, como as empresas, elas efetivamente vão olhar para o sujeito, para o funcionário, que precisa ter um bom TRC, né? Então, aí vem totalmente a Bimodais inscrita nisso, para que ele desenvolva bem as suas atividades laborais. E isso é genuíno, isso vai estar sendo feito com a responsabilidade do ponto de vista de uma política empresarial organizacional efetiva, ou mais uma coisa para, no final, cumprir protocolo, bater ponto e tchau. Então, acho que a Bimodais, ela vem realmente como um meio para trazer essa conscientização para que isso não seja tratado a toque de caixa. E aí eu trago uma provocação ainda mais alongada no aspecto de dizer o seguinte: será que as empresas têm que apenas olhar a saúde mental de seus funcionários, ou a sua própria mentalidade empresarial também precisa ser transformada e cuidada
para que esses funcionários efetivamente possam não ter apenas saúde mental em suas emoções, ou emocionais, né, saúde emocional, da sua vida pessoal, mas, sobretudo, do ponto de vista enquanto atividade profissional, né? Será que também a mentalidade da empresa está adequada com o que o momento pede? E aí a Bimodais também pode estar aprofundando nisso aí, né, pô? Trazendo aí os cachorrinhos da provocação estão aqui latindo. Bom, vamos lá, estamos na reta final, então deixa eu só fazer uns comentários. Aqui tem uma coisa interessante, a Tereza usou o termo racional, e eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, fazer só um tópicozinho dizendo, eu não gosto do uso do termo racional, porque as pessoas têm a fantasia de que quando a gente é racional, a gente não é emocional. Não. Essa é uma falsa dicotomia. Por isso que eu prefiro o termo reflexivo. Por quê? Porque a gente reflete sobre as emoções, mas a gente vai tentar se desemocionar. Mas não existe a possibilidade da emoção zero. A emoção é sempre presente. O que a gente faz é um processo de desemocionamento, para que a gente possa ter uma decisão menos emocional, mas ela nunca deixa de ser emocional. E a fantasia que as pessoas têm, que existe a racionalidade absoluta, que não existe a emoção. A emoção, nós somos energia. Então, o que a gente faz é olhar para essa energia de uma forma um pouquinho mais de fora. Mas nunca é possível olhar totalmente de fora. Por isso que a gente fala, né? A gente não sai da caixa, a gente olha para a caixa. A caixa é a energia. Então, a gente procura se afastar um pouco para poder, mas não existe a emoção zero. A outra coisa também que eu quero chamar a atenção, que eu acho que é o seguinte, a gente, nessa polêmica entre potencialistas incrementais e disruptivos, Ana, eu queria comentar o seguinte, na minha visão, quando a gente fala de pessoas que gostam mais de desafio e pessoas que gostam menos de desafio, isso vem no DNA. Isso é uma coisa do DNA da pessoa. A pessoa nasce com essa perspectiva mais disruptiva e mais incremental. Claro que o contexto faz com que pessoas, por exemplo, lá no Vale do Silício, pessoas mais incrementais são mais disruptivas do que aqui em Teresópolis. Porque o contexto puxa todo mundo, né? Mas aquela pessoa que tem o DNA mais incremental será diferente daquele cara que mora no Vale do Silício e tem um DNA mais disruptivo. É uma questão de DNA. Então, o que você tem que ver? Qual é o seu DNA? Se você é um cara que, de 2 em 2 anos, sente uma coceira de que não está legal, que você precisa fazer alguma mudança na sua vida, porque as coisas estão ficando chatas, você é um inquieto, você é um disruptivo, você tem um DNA disruptivo. Você tem que aprender isso. Se você não tem isso, e aí a Ana falou uma coisa importante, de vez em quando existe uma coisa que vai abalar a tua estrutura, que você tem que tomar uma decisão de mudança. Então, isso é uma coisa importante. Então, o nosso Nepocast hoje foi dedicado à sala 3 da Casa do Eu, e o objetivo foi falar disso. Vamos fazer, nós temos mais 2 minutos, temos aí um Twitter, né? Ana, o que você gostou do nosso Nepocast de hoje? Qual foi o destaque para você? O destaque, eu acho que está bem ligado aos desafios, né? O ser humano, o tempo todo, ele está sendo, digamos assim, instigado a fazer escolhas e, ao mesmo tempo, a se movimentar para buscar uma forma melhor de viver, de se sentir bem consigo próprio e com o mundo. Então, e nem sempre isso vai ser algo tranquilo, né? Nem sempre isso vai ser algo, assim, confortável. A gente vai ter, de fato, que encarar adversidades, muitas vezes, e desafios, e falando isso, para que a gente possa ir para outras salas e outros andares, de preferência mais elevados. Então, sair da zona de conforto muitas vezes ficar desconfortável para adquirir um status melhor, né, de viver. Tereza, fecha aí, 1 minuto. Vou voltar no contexto da autodescoberta e a gente entender que, independente da nossa idade, da nossa posição pai, mãe ou filho, nós precisamos entender que nós estamos dentro desse autodescoberta e que, em algum momento, a gente vai se
nem se reconhecer diante da capacidade que a gente tem. Então, são essas nossas energias que trazem essa transformação. Então, assim, às vezes a gente assusta até com quem a gente se tornou. E por que não se tornar cada vez melhor, positivamente, pensando, né? E não em outros contextos, como a gente vê muitas pessoas que chegam em certa idade, né, totalmente rabugentas, sofredoras, porque acham que perdeu muito tempo. A gente entender, não, que sempre há tempo de autodescoberta, sempre dá tempo de você se tornar um novo ser e viver isso aí com intensidade. Maravilha. Então, fechando então, o nosso Nepocast de hoje, o tema foi Casa 3, a sala 3 da Casa do Eu, no terceiro andar, e no próximo Nepocast nós vamos falar da sala 4 do terceiro andar, que são os mandamentos existenciais que guiam as decisões do segundo andar, e vamos em frente. Queridas, Tereza e Ana, um prazer enorme estar conversando com vocês, um carinho enorme por vocês, um grande beijo e vamos em frente. Um abraço, satisfação. Vamos em frente. Abração.